Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para ensinar a vocês como fazer uma make simples em tons nudes, bem esfumadinha. Então, se você quer aprender a fazer essa maquiagem, vem comigo! Então, vamos começar a maquiar. O primeiro passo, eu utilizei o Blur Mágico da L'Oréal. Ele é fundamental para a gente começar a nossa maquiagem, porque ele é como se fosse um primer para o rosto. Ele ajuda a fechar os poros, ajuda no processo de maquiagem nosso. Como assim? Ele é que faz a maquiagem fixar no rosto, ficar por mais tempo, né? Então, por isso que a gente usa o primer, para a maquiagem durar mais tempo e ficar mais sequinha no rosto. Ela durar mais tempo no nosso rosto. Então, utilizar o primer antes de começar a maquiagem é essencial para nós. Agora, com uma esponjinha umedecida, a gente vai usar para aplicar a base no nosso rosto. A base que eu utilizei foi a da Mary Kay Beige 1, que é a minha cor, porque ultimamente eu tô me sentindo muito branca nessa estação do inverno. Então, eu usava a Beige 4 e agora eu tô usando a Beige 1, porque eu tô me sentindo mais branquinha e a outra tava me deixando muito rosada. E essa tem uma cobertura mais amarelinha. Então, a gente aplica a base dando leves batidinhas com a esponjinha umedecida no rosto todo para deixar uma cobertura bem leve e bem matificada, porque essa base é bem sequinha, como diz o nome, ela é mate, né? Então, para ela não ficar muito seca no nosso rosto, a gente utiliza com a esponjinha umedecida que dá uma cobertura suave, dá uma cobertura mais leve no nosso rosto, né? Para depois a gente aplicar os outros produtos. E a maioria dos produtos que eu vou utilizar no vídeo também, eu aplico com a esponjinha, porque ela é multiuso, dá para você aplicar vários produtos com ela. Então você dá leve batidinhas no rosto, espalha a base bem no rosto todo, na pálpebra, espalha bem no pescoço para não deixar aquela marquinha entre o rosto e o pescoço, né? Então a gente tem que espalhar bem também entre o nosso rosto e o pescoço para deixar suave, né? Não deixar aquela marcação da base. O nosso terceiro passo é aplicar um corretivo no rosto. O corretivo que eu utilizei é o Yellow da Mary Kay. Ele tem alta cobertura e é excelente para tapar as espinhas e as olheiras. Então, nesse dia eu tava com um pouquinho de olheira e umas 3 espinhas no rosto, então eu utilizei ele, mas geralmente para o dia, para algum evento de manhã, festa, eu não utilizo muito ele porque ele tem uma cobertura alta. Então, é bom usar ele mais pra noite e para quando a gente tá com muita olheira e algumas espinhas bem expostas. Ele é ótimo para isso porque ele tem uma alta cobertura e ele é bem sequinho. E ele se adapta a qualquer tipo de pele, então ele é excelente. O nosso quarto passo, a gente vai usar o corretivo Bege Claro 01 da Natura Aquarela. Esse corretivo serve para iluminar o nosso rosto. Nós vamos iluminar alguns pontos essenciais, como abaixo dos olhos, igual eu estou fazendo no vídeo, fazendo traços em direção à nossa bochecha. A gente não pode passar no rosto todo esse corretivo, porque a gente só quer iluminar alguns pontos essenciais, como abaixo dos olhos, no centro do nosso nariz, para dar aquela afinada no narigão, né? No centro da testa também, no topo dos nossos lábios e no centro do nosso queixo. Esses são os pontos essenciais para nós iluminarmos o nosso rosto. Então a gente vai espalhar esse corretivo com a esponjinha umedecida que nós utilizamos no começo do vídeo, dando leves batidinhas para deixar esse corretivo bem espalhado e bem suave no nosso rosto, iluminando apenas as partes onde nós aplicamos esse corretivo.
Lembrando vocês que os produtos que eu uso são adaptados à cor da minha pele. Então, se você tem uma pele mais morena ou mais clara que a minha, vocês devem usar os produtos de vocês. Talvez podem usar o produto da mesma marca que eu, mas devem achar a cor ideal para o seu tom de pele, para a sua cor de pele. Então, vocês adaptem a maquiagem ao tipo de pele que vocês têm. Agora nós vamos utilizar uma esponjinha da Oceane Femme, que ela é um pouquinho mais compridinha e ela tem os poros mais fechadinhos. Então nós vamos pegar um pó. Nesse pó que eu estou utilizando é o Ivory, de uma paletinha que eu comprei de um kit de maquiagem da Benefit. Então o pó que vem nesse kit eu utilizei para selar o corretivo que nós utilizamos. Por que a gente tem que selar? Para o corretivo ficar mais tempo no nosso rosto, nós temos que fixá-lo com pó. Nós também não podemos aplicar muito pó em cima dele, porque senão ele craquela depois de um tempo. Então a gente aplica em pequenas quantidades nas regiões onde nós aplicamos o corretivo. Agora nós vamos utilizar o pó normal. Um pó que eu estou utilizando é o Ivory 2 da Mary Kay. Ele é um pó em base, então ele é um pouquinho mais forte, mas ele é ótimo para passar no resto do rosto, onde nós não aplicamos o pó clarinho da Benefit. Por que nós temos que aplicar? Porque nas regiões onde nós aplicamos para iluminar, é um pó mais claro, que foi o Ivory da Benefit. Agora o Ivory 2 da Mary Kay, ele é um pouquinho mais escuro, como vocês podem ver no vídeo. Então a gente aplica no resto do rosto, aonde a gente não aplicou aquele pó para iluminar. Porque se a gente mesclar com aquele pó branco, a gente vai tapar aonde a gente iluminou. Então por isso que a gente passa nas áreas que não passamos o pó claro. Agora nós vamos utilizar um primer para os olhos. Eu utilizei o da Mary Kay. Então você aplica uma gotinha no seu dedo e espalha nos dois olhos uniformemente, dando voltinhas até ele ficar bem sequinho. Após termos aplicado o primer nos dois olhos, nós vamos utilizar as sombras mate da paletinha Lovely Nude da Vult para fazer o nosso esfumadinho. Então nós vamos começar utilizando a segunda sombra mais clara em tons de cinza da paleta, com um pincelzinho de cerdas naturais que eu comprei na Boticário, mas eu não sei o número dele, mas ele é um pincelzinho de esfumar. E já tem tempo também que eu comprei ele. Então, nós vamos esfumar essa sombra por todo o nosso côncavo, um pouco mais acima da linha do côncavo. A nossa linha do côncavo é um ossinho que a gente tem entre a pálpebra móvel e entre abaixo da nossa sobrancelha. Então, nós vamos fazer esse esfumado na linha do nosso côncavo, mas bem suave, porque é uma sombrinha não tão forte, é uma sombrinha mais para fazer uma transição entre as outras sombras. Agora nós vamos utilizar um outro pincel de esfumar mais pequenininho e com maior precisão para a gente aplicar a sombra mais escurinha, um marrom mais escurinho da paletinha. Nós vamos utilizar para passar no canto externo do nosso olho, levando diretamente para o nosso côncavo, fazendo os movimentos de vai e vem e esfumando bem para fazer uma transição com o outro marronzinho, para não ficar aquela marca entre uma sombra e outra, para a gente conseguir fazer um degradê bem legal. Então você esfuma bem que vai dar tudo certo. O segredo dessa maquiagem é você esfumar bem. Então, como vocês podem ver, eu volto até com um pincel de cerdas naturais que eu passei a primeira sombrinha para poder tirar a marcação de uma sombra para outra.
Agora nós vamos utilizar a sombra mais escura da paleta, que ele é um tomzinho preto, meio puxado pro café, um marrom bem escuro. Então nós vamos utilizá-la para fazer o nosso esfumadinho bem no cantinho do olho, no nosso cantinho externo. A gente utiliza com um pincelzinho de precisão bem pequeno. Na verdade eu acho que esse é o pincel lápis da Vult, que ele é bem fininho e bem pequenininho, ótimo para aplicar sombras mais escuras. Aí eu volto com aquele segundo pincel que a gente utilizou para fazer o esfumadinho da segunda sombra mais escura, para poder fazer a transição de uma sombra para outra. Então, para o preto não ficar muito marcado, a gente tem que sempre ir esfumando, não tem jeito. E voltando com os pincéis das sombras anteriores, para não ficar aquela marcação de uma sombra para outra. Então, a gente sempre vai esfumando para ter aquele degradê de uma sombra para outra e não ficar nada tão marcado. Por isso que a gente esfuma bem para poder ficar bem legal, bem esfumadinho, não fica marcado o nosso olho. Com a sombra Crystalline da Mary Kay, nós vamos iluminar dois pontos essenciais no nosso olhar. Primeiro, abaixo da sobrancelha, para levantar o nosso olhar. Lembrando a vocês que eu já estou com as sobrancelhas feitas e no meu canal já tem um tutorial ensinando como fazer as sobrancelhas. Então por isso que nesse vídeo eu não vou ensinar, porque no meu canal já tem tutorial. Olha lá depois. Nós aplicamos também essa sombra no cantinho interno dos olhos para dar uma iluminada no olhar. Agora, com a sombrinha mais clara da paleta, nós vamos passar ela no cantinho interno do nosso olho, pois nós já iluminamos com a sombra Crystalline. Então agora a gente só vai fazer uma transição com uma sombrinha mais clara entre as sombras mais escuras, para não ficar tudo tão escuro. A gente tem que colocar uma corzinha aí também mais clara. Então a gente pegou a sombra mais clara da paletinha, colocou no cantinho interno do olho e fez uma transição mesmo dando batidinhas com os dedos, como eu estou fazendo no vídeo, para não ficar aquela marcação de uma sombra para outra. Com um pincelzinho de precisão bem fininho e bem achatadinho, como eu tô mostrando no vídeo, a gente vai pegar aquela cor acinzentada e vai passar abaixo da linha d'água dos nossos olhos, como eu tô mostrando no vídeo. Para que a gente faz isso? Isso faz com que o nosso olhar fique mais aberto, aumente um pouco o nosso olhar. Então por isso que nós temos que passar um pouquinho de sombra abaixo da linha d'água dos nossos olhos. Agora nós vamos voltar com aquele pincelzinho que nós usamos para passar a sombra preta em cima dos olhos, e com o restinho de sombra que ficou nele nós vamos aplicar abaixo da linha d'água dos nossos olhos para ajudar no efeito de aumentar o nosso olhar. Agora nós vamos utilizar o lápis iluminador para sobrancelhas Perfect Up da Vult, que ajuda a abrir um pouco o nosso olhar, porque ele é um lápis claro e é ótimo para passar na linha d'água. Com uma sombra iluminadora da Shine Colors, nós vamos utilizar no canto interno do nosso olho para dar um brilhinho, né, na nossa sombra, deixar uma coisa mais charmosa, mais chique, pra gente poder também ter um brilho no nosso olhar, não ficar tudo seco, tudo nude. Então eu gosto de colocar esse brilhinho porque ele só dá um toque leve, ele não é nada muito cheguei, muito tchan, sabe? Então ele é mais suave.
Com um lápis chanfrado e o delineador em gel da Mary Kay, nós vamos utilizar para fazer o nosso delineado. Hoje nós não vamos fazer um delineado gatinho. Se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, que eu posso fazer outro tutorial explicando como fazer o olhinho de gato. Mas esse delineado que nós vamos fazer é um delineado só até o final do nosso olho, sem fazer aquele puxadinho. Por quê? Porque tem um olho esfumado, então depois, no próximo passo, nós vamos esfumar com a sombra preta no final do nosso delineado para ele sumir, para ele não ficar marcado. Agora, voltando com aquele pincelzinho que nós passamos a sombra preta no nosso olho, a gente vai pegar mais um pouquinho dessa sombra preta, passar no finalzinho do nosso delineador e esfumar bem. Podemos até voltar com aquele outro pincelzinho que a gente utilizou a sombra marrom para tirar a marcação do preto e ficar um degradê bem legal. Então a gente volta com aquela sombrinha preta, passa no finalzinho do nosso delineado e vai esfumando bem ela para ela sumir e não ficar nada muito marcado. E desculpa, pessoal, pelo vídeo, porque gravar sozinha é difícil. Então eu acabei abaixando um pouquinho a cabeça na hora e cortou o pedacinho do meu olho no vídeo. Então eu peço desculpa por isso e vou tentar melhorar da próxima vez. Com um pó bronzeador, eu vou fazer o contorno do meu rosto. Esse que eu estou utilizando é o Light Medium da Mary Kay. E para fazer o contorno nas minhas bochechas, a gente usa o pincel um pouquinho na lateral da lateral do nosso biquinho, que a gente faz um biquinho de peixe, para poder ajudar a gente a localizar o nosso ossinho que nós temos na bochecha. Então a gente vai passar esse pó abaixo do nosso ossinho até o topo da nossa orelha, não muito na diagonal e também nada muito reto. Tem que ser uma coisa meio termo, sabe? Vamos passar também um pouquinho abaixo do queixo para poder afinar um pouquinho o rosto, mas nada de muito produto, bem pouquinho. Às vezes você pode passar até o resto que tá no pincel. E um pouco na testa, para ela parecer um pouquinho menor do que ela é. E um pouquinho também no nariz para dar aquela afinadinha que a gente gosta, né? E por último, nós vamos aplicar o blush. Esse que eu estou utilizando é um da Avon e infelizmente o nome dele ficou apagado. E nós vamos aplicar na maçãzinha do nosso rosto bem de levinho para ficar uma coisa bem suave. Finalmente acabamos os olhos, acabamos a pele e eu já estou de cílios postiços colados. Nesse vídeo eu não vou ensinar como colá-los porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então se vocês quiserem um tutorial de eu ensinando como colar os cílios postiços, vocês deixem um comentário aqui abaixo no vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse batom que eu vou utilizar é o batom líquido mate Hermione do Pausa para Feministas da Bruno Tavares. Eu amo esse batom, a cor dele é maravilhosa e ele é um batom mate que não, na hora que a gente passa, ele não seca logo, ele demora um pouquinho para secar, então dá pra gente arrumar ele, passar bem, espalhar bem na boca e depois ele fica sequinho. Ele é muito difícil de sair da minha boca. Eu como algumas coisas, dou uns beijinhos e ele quase não sai da minha boca. Ele é excelente e ótimo. Maquiagem finalizada, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado, que pratiquem em casa. Um beijo no coração de todas vocês. Espero muito mesmo que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário, de me seguir em todas as redes sociais, viu? Então fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo.